Olá, bom dia. Devocional de hoje, baseado em 1 Timóteo, capítulo 3, versículos do 1 ao 12. Eu vou ler somente o versículo 12, que foi o que eu anotei aqui pelo meu devocional no caderno. Mas leiam esses versículos todos para poder entender o contexto, né? O versículo 12 fala assim: da mesma sorte quanto as mulheres, é necessário que sejam elas respeitáveis, não maldizentes, temperantes e fiéis em tudo. Então, os 11 primeiros versículos, eles estão falando dos homens de uma forma mais específica, falando de presbitério, diaconato, de liderança. E muitas vezes nós olhamos para essa passagem pensando apenas em liderança na igreja, em cargos na igreja. Mas, se nós tirarmos o título do cargo e pensarmos apenas em liderança, veremos que a maioria de nós tem uma função de liderança, pelo menos em uma fase da vida, né? Que seja em casa como marido, cabeça da casa, que seja como esposa, que seja uma liderança num grupo menor, como professor, alguma coisa no trabalho. Mas todos nós, em algum momento da vida, ou em grande parte da vida para muitos, ocupamos alguma posição de liderança. Como mãe, nós temos uma posição de liderança para os filhos, em sala de aula na igreja, estamos, naquele momento de dar aula, de ministrar ali, estamos numa posição de liderança. Então, assim, temos que olhar essa passagem um pouquinho diferente. Ao invés de olhar e pensar nela apenas em cargo na igreja para homens, olhar para ela e pensar como função de liderança. Lembrando que esses primeiros 14 dias de fevereiro, acabam essa semana, nós estamos buscando na Palavra de Deus orientação para o nosso desenvolvimento pessoal. E uma das coisas que precisamos para nos desenvolvermos é trabalhar essa questão de liderança. Por isso essa passagem foi colocada aqui. Então, especificamente para mulheres, e aí inclui todas, as casadas, solteiras, viúvas, separadas, todas, que tenham quaisquer tipos de função, quaisquer características de liderança. Esse versículo então fala para nós: dar seu respeito, não maldizentes, temperantes, fiéis em tudo. Então, assim, dar seu respeito. Tem vezes que a gente fala assim: fulano não está me respeitando, ciclano não respeita e tal, mas nós temos que nos dar o respeito. Então tem um mínimo aí de comportamento e um mínimo de padrão que uma mulher precisa seguir para ter esse respeito. Se eu mesma não respeito as minhas limitações, as minhas condições, o meu jeito, a minha personalidade, quanto mais os outros vão respeitar. Então temos que nos conhecer e aprender a nos respeitar para depois poder receber o respeito dos outros. E se eu quero o respeito dos outros, eu tenho que respeitar os outros. Então sempre antes eu tenho que dar para depois receber. Então eu tenho que respeitar os outros nas suas funções, nas suas características, nas suas limitações, na sua personalidade, no seu jeito, para depois eu receber o retorno disso. Não maldizentes, Não maldizentes é não falar o mal. Então é o cuidado que nós temos que ter com as palavras, A Bíblia já fala, coloca um vigia na minha boca. Então eu oro pedindo: Senhor, me ajuda a guardar minha boca, me ajuda a guardar o que sai da minha boca. Me ensina, Peço ao Espírito Santo, me ajuda, me ensina, me dê sabedoria sobre o que falar, quando falar, como falar, porque sempre quando a gente fala demais, a gente acaba errando e acaba machucando, enfim, e cria todo um transtorno em cima disso. E como mulheres em função de liderança, ou como homens, pelos homens que estão assistindo em função de liderança, nós temos que ter um cuidado redobrado naquilo que sai da nossa boca, naquilo que a gente fala. E também naquilo que a gente não fala. Tem vezes que nós precisamos nos pronunciar, tem vezes que é esperado que nós falamos alguma coisa e a gente acaba não falando. Então erramos também por não falar. É preciso buscar sabedoria a Deus, pedir sabedoria a Deus para saber a hora certa de estar falando as coisas. Temperantes, tempero, tem a ver com equilíbrio, com moderação. É isso que nós temos que buscar. E a principal forma, é se manter na videira. Quanto mais tempo eu ficar com Jesus, mais firme eu vou ficar na videira, Quanto mais tempo eu permanecer com Jesus, mais equilibrado, mais eu consigo desenvolver o fruto do Espírito. que o último aspecto do fruto do Espírito é domínio próprio, temperança, que tem a ver com esse temperante que está aqui nesse versículo.
né? Ser equilibrado, ser moderado em tudo, não é numa coisa, é em tudo. E o último, né? Fiéis em tudo. Então a gente aprende fidelidade com Deus, com Jesus, o exemplo maior de fidelidade, né? E eu coloquei aqui, né? Mente de Cristo. Então, quanto mais a gente permanecer com Jesus, quanto mais nos passarmos na presença de Jesus, mais parecido nós vamos ficando com Ele. E conforme a gente vai ficando mais tempo com Ele, nós vamos aprender a pensar como Jesus, a olhar como Jesus, a ser como Jesus. E aí vamos também aprender essa fidelidade, ser fiéis em tudo, ser honesto, ser correto, ser justo em tudo, em todas as coisas. Então, a meditação para hoje, a reflexão para hoje é o quanto que eu estou adequada, o quanto que eu atendo essa orientação desse versículo, né? Estou sendo respeitável, estou sendo abençoadora, falando palavras boas ao invés de não maldizentes, ao invés de maldizentes, né? Eu tenho que ser abençoadora. Estou sendo temperada, estou sendo equilibrada, estou sendo moderada e estou sendo fiel em tudo. Então esta é a reflexão que eu trago para o dia de hoje. Está bem bom início de semana para todos, uma boa segunda-feira e até amanhã. Que Deus os abençoe.